Pastor Raimundo Moisés, prazer. Raimundo Campos, perdão. Prazer mais uma vez. E que Deus continue te usando nesta manhã, porque já tem usado, tem falado poderosamente aos nossos corações. E nós vamos orar apresentando nosso querido pastor Raimundo. A igreja estende as mãos. Pai bendito, Pai amado, Deus poderoso, neste momento, Senhor Deus, elevamos a Ti esta oração, pedindo a Ti que o Senhor continue usando o Teu filho, o Teu servo, poderosamente, para nos ensinar, nos instruir conforme a Tua palavra. Prepara as nossas mentes, ouvidos e corações para a Tua instrução nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pastor. Eu só quero também fazer menção da Regional Boa Vista, que estamos aqui com 27 irmãos. Cadê Boa Vista? Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos, Deus abençoe. Amados irmãos, vamos falar agora de estratégia. Nós falamos sobre a necessidade de recuperarmos o amor pelas almas. Nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, muitas ameaças. Na pandemia, por exemplo, nós tivemos que nos reinventarmos. Mais do que nunca, a live, por exemplo, se tornou a grande estratégia da igreja, de chegar nas casas, nos lares. Então, este é um tempo de muitas transformações. Quanto mais a sociedade se transforma, mais necessário se faz utilizar-se das ferramentas disponíveis. Por exemplo, eu gosto de pensar que Paulo usou as cartas como estratégia para chegar no coração da igreja. Quando ele não podia estar presente, as cartas dele chegavam até a igreja. A mensagem de Paulo chegava até o coração da igreja. Então, estratégias evangelísticas para este tempo. Eu queria preparar você para dizer que nós não vamos revelar aqui nenhuma estratégia. Ah, que coisa maravilhosa, eu não sabia que existia isso. Não. Porque eu levei em consideração uma coisa. Não adianta você ter uma grande estratégia se você não tiver, primeiro, pode passar, meu irmão? Antes das estratégias, pode passar. Você não tiver no modelo de Deus para a missão. Se você não seguir o modelo de Deus. Me permita abrir um parêntese, não tem nada a ver com a missão, mas serve para embasar o que eu vou falar. Aqui está o pastor, qual é o nome do senhor, pastor? Manuel Reinaldo. Pastor Manuel Reinaldo está na igreja em Abrantes. Qual é o outro pastor? O outro pastor está onde? José Augusto. O senhor está onde, pastor? Polivalente. Polivalente e Abrantes. O pastor de Polivalente monta uma estratégia que bomba a igreja. A igreja cresce, se torna referencial. Diga amém, pastor. Eita glória. Aí o pastor Manuel disse, rapaz, eu vou copiar o que Augusto está fazendo em Polivalente. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Às vezes dê alguma coisinha aqui e ali, mas no geral. Porque primeiro eu tenho que pensar, cada ministério ele é singular. Cada ministério é singular. O que dá certo para os batistas não dá certo para a Assembleia de Deus. O que dá certo para a Assembleia de Deus não dá certo para os presbiterianos. Porque cada um tem sua característica. Em primeiro lugar. Segundo, cada líder também é singular. Primeiro, cada ministério é o quê? Segundo, cada líder é singular.
O que Deus tem com Augusto na polivalente é para Augusto no polivalente. Agora, o Manuel, o Reinaldo, o pastor Manuel, ele vai orar para que Deus revele a ele o que é relevante para o lugar onde ele está, lá em Abrantes. Então eu não posso pegar todas as estratégias que usam por aí e querer colocar na minha igreja e achar que vai crescer. Então primeiro eu tenho que pensar qual é o modelo de Deus à luz da Bíblia e qual é o modelo de Deus especificamente falando para mim. Qual o plano de Deus para mim? Qual o plano de Deus para o meu ministério? Quais são as características da região onde eu estou? Porque elas são diferentes das características da região onde está o Augusto. As pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes. Edmond Chan, lembra que eu falei sobre ele? Quem lembra, diga amém. Ele fala aqui sobre discipulado, só que eu adaptei, por isso que eu botei ali adaptado. Eu adaptei para a igreja, mas ele fala de discipuladores. Ele diz que discipuladores, e no caso nosso aqui, a igreja, ela se preocupa com o reino, ela adota o propósito do reino para a vida dela. Seus membros são pessoas do reino, com visão do reino, que adotam o propósito do reino de Deus de mudar o mundo. Então, primeira coisa, antes de pensar em estratégia, é qual é o modelo de Deus. O que Deus quer? Vamos lá. Primeira coisa, então, isso. Pense no modelo de Deus. O que é que Deus quer? O que é que a palavra de Deus... Primeiro, o modelo bíblico. Segundo, o modelo específico. Aquilo que Deus reservou para o seu ministério. Não imite ministério de ninguém. Ah, está crescendo. Problema. Glória a Deus que está crescendo. Agora, eu não vou imitá-lo. Eu vou fazer aquilo que Deus... Irmão, e outra coisa, aprenda. Não queira. Crescimento é uma consequência natural. O crescimento não deve ser buscado. O crescimento ele é natural de um trabalho sadio, robusto, centralizado, balizado, alicerçado na palavra de Deus. E ele vai acontecer no tempo de Deus, no tempo certo. Tem época que você está numa igreja assim e não acontece nada. Mas daqui a pouco Deus começa a soprar. E fique atento para as pequenas coisas, viu? Fique atento para as pequenas coisas. Fique atento para algumas coisas. Vou primeiro falar. Primeira coisa que a gente fica atento. Fique atento para os que não valem nada. Chega um lugar, rapaz Gabriel é gente boa, mas não vale nada. Gabriel, você sabe que eu estou brincando, né? Para sair daqui você não. Dizer para o pastor Isaac para eu não voltar mais, pelo amor de Deus. Se aproxima de Gabriel. Porque às vezes disseram que ele não vale nada, é a opinião daquela pessoa. Você precisa ter o seu crivo, o seu. Essa coisa, se é boa ou ruim, precisa passar pelo seu crivo. Então vá conhecer. Ali pode ter um obreiro em potencial e você não sabe. Glória a Deus. Irmão, mas que ele fala demais. Eu gosto desses que falam demais. Eu gosto. Geralmente o cara que fala, é o cara sincero. É o cara que não fica por trás. Que a pior coisa é você dizer, companheiro, meu amigo, pastor Manuel, né? Pastor Manuel, companheiro, e por trás só. Então, eu gosto dos brabos, porque os brabos, geralmente, eles são sinceros. Pastor, eu não gosto da forma que o senhor trabalha, eu sou contra. Aí eu sempre falo assim, por que, irmão? Primeira coisa é essa. A segunda coisa, observe as pessoas que estão chegando. Pode ser o começo de uma nova mudança. Uma pessoa chega, pastor, eu gostei da igreja, eu vim aqui. Pode ser Deus respondendo às suas orações. Amém? Vamos lá.
pense no que o evangelho é, antes de qualquer estratégia. Primeiro, pense em quê? No modelo de Deus, no modelo bíblico e no modelo de Deus para o seu ministério. Segundo, pense no que o evangelho é. Irmãos, Paulo disse aí, foi que Paulo disse aí? Não. Peraí. Pastor Isaac está aqui, né, irmão? Um negócio bonitinho, né? 1, 2, 3. É o poder de Deus. Aleluia. Nunca coloque a estratégia acima dessa verdade. Nunca foque na estratégia. Nunca foque em um método evangelístico. O evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Independentemente da estratégia, o evangelho é o poder de Deus. O evangelho gera mudanças. O evangelho muda uma comunidade inteira. Aleluia. Muda famílias, muda nações. Aleluia. Então nunca coloque a estratégia, o modelo, o método acima do evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Com estratégia ou sem estratégia, o evangelho é o poder de Deus. Terceiro, pense no que o Espírito Santo pode fazer. Ah, meu irmão, e aqui, se a gente for dar testemunho, oportunidade aos irmãos aqui contarem testemunho do que Deus tem feito, do que o Espírito Santo tem feito, através da simplicidade. Irmãos, eu conheço. Eu já viajei em alguns lugares aí. Deixa eu só contar aqui uma historinha rapidinho. Eu visitei 4 países na África. Uma coisa me impressionou quando eu cheguei num lugar chamado Pansor. É uma tabanca que eles chamam, né? Uma aldeia no interior de Guiné-Bissau. Lá está uma menina, uma jovem solteira. Pansor é uma aldeia 100% islâmica. E lá no meio está uma menina crente. Hoje ela tem lá uma escola. Agora mesmo a Igreja de Salvador comprou o terreno da escola, que durante muito tempo funcionou debaixo de uma mangueira, ao ar livre. E quando eu cheguei lá, vi essa mulher usando de autoridade com os homens, porque eles não aceitam, a comunidade islâmica não aceita uma mulher em liderança, mas ela estava lá na liderança de outros homens. Espírito Santo. Poder, autoridade do Espírito Santo. Ele rompe as barreiras. Ele quebra as tradições. Aleluia. Ele quebra as tradições. Quando Ele quer entrar, aleluia. Quando Ele quer fazer. Então me permita abrir esse parêntese aqui nessa manhã. Não se preocupe, minha irmã. Não se preocupe, meu irmão. O Espírito de Deus está cuidando de você. Está cuidando da sua igreja. Está cuidando do seu ministério. Aleluia. Então o Espírito Santo pode fazer muita coisa. Jesus disse que é Ele quem convence, em João 16:8, o homem do pecado, da justiça e do juízo. A igreja de Antioquia, o Espírito Santo falou no meio da igreja. E ao serem enviados, eles foram enviados pelo Espírito Santo. Então, esses 3 princípios. Então, primeira coisa. Você quer a melhor estratégia? É daqui que desencadeia uma série de outras estratégias. É o que eu estou tentando fazer na igreja de Retirolândia. Eu estou há 6 meses lá. É muito bom você implantar uma visão numa igreja que você está abrindo, mas numa igreja que já é antiga, 20, 30 anos, com um determinado modelo.
certeza que o processo vai ser mais longo, até penoso às vezes. Mas se Deus revelou a você, espere o tempo de Deus. A coisa vai acontecer. Apenas comece a trabalhar. Abrindo aqui um parêntese. Quando Moisés chegou em Israel, enviado por Deus das terras de Midian para Israel, não, o Egito, os anciãos rejeitaram Moisés. Vocês se lembram disso? A primeira visita de Moisés a Faraó só piorou a situação de Israel. Que coisa louca, né? Deus manda você fazer um negócio, você faz isso do jeito que Deus mandou. Depois que você termina de fazer, o negócio piora. Como o bom baiano fala, o caldo entorna. E aí, o que é que você faz? Eu acho que eu estava enganado, Deus não mandou não. Então, às vezes vai ser penoso, mas primeiro, crie uma comunidade discipuladora. Discipule pessoas, traga gente para perto de você, ensine a elas, torne elas ensinadoras de outros. Glória a Deus. Foi o que Jesus fez. Olha, Jesus treinou 12 homens durante 3 anos. E eu gosto quando chega em Atos no capítulo 17, que a Bíblia diz que os de Tessalônica disseram: esses que transtornaram o mundo, isto é, colocaram o mundo de cabeça para baixo, chegaram até nós. Olha só, os homens que Jesus formou transtornaram o mundo, botaram o mundo de cabeça para baixo. Quando você treina homens e mulheres com foco, com direção, com graça, no modelo de Deus, você os transforma em outros, aleluia, mentores, outros discipuladores, aleluia, em gente que vai mudar a história da sua comunidade. Não se engane, irmão. Enquanto você não conseguir mudar a mentalidade das pessoas, é bem possível você ter um processo longo e sem resultados. Não adianta você chegar numa igreja e querer mudar da noite para o dia. Chegar aqui e dizer: não, irmão, a partir de hoje o modelo aqui é esse. Desmancha tudo que foi feito, que esse é um outro grande problema. A gente desconsidera o que os outros fizeram. Aqui eu estava pensando aqui, eu estou vendo ali 2 irmãos habilidosos na mídia, não é? O pastor Isaac chegou aqui com a certeza de que tudo estava dando certo. Sim ou não, pastor? Pastor Antônio está aqui desde cedo. Eu pedi água aqui ao irmão, o irmão chegou para mim e disse: pastor, eu não vim trazer a água, porque tem um pessoal que trabalha nessa área. Então eu me dirigi a eles e eles vieram trazer água para o senhor. Então está tudo conectado, está tudo ajeitado. Mas como foi lá no começo? 30 e quantos anos, pastor? 34 anos atrás. Tinha isso aqui? Tinha esse ar-condicionado? Esses bancos aí macios? Essa estrutura montada aqui atrás? Não é? Como foi para colocar cavar os primeiros buracos para os alicerces? Aí o pastor chega, herda. O outro pastor chega, herda isso aqui, seu irmão, porque a partir de agora, sabe, Deus me mostrou um modelo, vamos acabar com tudo aqui. Jovem, você... E aí começa a desconsiderar o trabalho que os antepassados fizeram. As lágrimas, o choro, o sangue, as noites de agonia. Começam a colocar de lado. Por favor. Esse não é o caminho. O caminho é treinar pessoas. Mude a mentalidade das pessoas. Traga para perto de você. Vamos lá, meu irmão.
Então, nesse processo, você tem que ter uma igreja presente. Uma igreja, mais do que levar as pessoas à igreja para ouvirem de Cristo, Cristo é levado até as pessoas. Então, nesse processo de igreja discipuladora, a igreja não traz apenas. Primeiro ela vai até as pessoas. Então você treina as pessoas para elas irem nas casas. Elas ganharem seus familiares, seus amigos, seus colegas. Montarem programas de evangelismo nos locais. Serem discipuladores intencionais. Que marcam um café com a intenção de ganhar as pessoas para Jesus. Em Lagoa do Mamão, em Baixa Grande, a minha mulher, ela fazia o chá para as mulheres, que hoje todo mundo faz. Mas naquela época era novidade. Então ela fazia o chá para as mulheres com mulheres não evangélicas. Bom, eu vou resumir aqui. Se ela estivesse aqui, que ela gosta muito de detalhe, aí, quando eu estou pregando na frente dela, eu fico agoniado, porque ela fica assim, não, você não falou não sei o quê. Aí eu fico assim, não. Ah, não, que você faltou isso. Não. Aí uma vez eu estava pregando, ela chegou assim, levantou e disse, irmãos, ele esqueceu de falar. É uma graça, minha mulher. Aí no dia que nós nos despedimos daquele povoado, essas mulheres não crentes foram fazer uma homenagem a nós, a nossa igreja. Hoje, algumas delas estão na igreja. Glória a Deus. Então, discipule pessoas, treine pessoas, traga princípios bíblicos de discipulado para essas pessoas. Traga essas pessoas para perto de você, sare essas pessoas. Tem muita gente na igreja doente, emocionalmente, espiritualmente. Sare essas pessoas. Cure essas pessoas. Então, dessa forma é que a igreja se faz presente na comunidade. Treine pessoas para que essas pessoas sejam luz, sejam sal da terra. E a igreja dessa forma esteja presente dentro da sociedade. Discipule os fiéis para que sejam pessoas altamente interessadas em pessoas. Não adianta você montar uma grande estratégia se o pessoal da sua igreja não está interessado em pessoas. Então, discipule os fiéis para que sejam pessoas altamente interessadas por pessoas, por gente. Não interessadas pelo cargo, mas por pessoas. Um jovem de mocidade, um líder de mocidade, interessado nos jovens, nas pessoas, na alma das pessoas. É por isso que nos Estados Unidos, pastor, você não vai ouvir a expressão líder de jovens. É pastor de jovens. O líder, quem lidera a juventude é um homem que passou pelo mesmo seminário que o pastor da igreja passou. É esse homem que está preparado para cuidar dos jovens. Porque a ideia é cuidar de pessoas, não é cuidar de um departamento, é cuidar das pessoas. Então, enquanto você não tiver uma liderança, por isso que os defensores da igreja missional defendem também uma liderança missional. Porque tudo começa na liderança. Olha, irmão, presta bem atenção. As mudanças estruturais não acontecem de baixo para cima. Acontece da liderança. Alguém veio conversar comigo nesse instante, alguma coisa aqui. E eu falei para ele, procure o pastor. Só você não vai resolver isso. Só o pastor. O pastor tem a autoridade. E mudanças significativas começam da liderança estabelecida por Deus. Segundo. 1, 2, 3. Não precisa dizer nada.
Não vá colocar na sua igreja um método de evangelismo, de discipulado, que esteja fora da realidade da igreja e da comunidade. Cuidado também com projetos mirabolantes, querer ganhar o mundo inteiro num dia só. Não, porque eu vou fazer aqui, rapaz, eu vi um projeto aí, eu vou bombar, eu vou na prefeitura, o prefeito vai doar um caminhão, porque vai ser um negócio estrondoso, vou chamar Thales Roberto. A irmã falou, misericórdia. Vou chamar um cantor aí, vou chamar, quem é o cantor que está bombando hoje aí? Quem é? Eu sou totalmente por fora desses cantores novos. Tem um bocado aí, né? Vocês conhecem a Ana Clara? Ana Clara, conhecem? Vai fazer muito sucesso. Maria Marçal. Vai fazer a roda grande e passar dentro da pequena, irmão. Comigo é assim, irmão. Vai fazer a roda grande e passar dentro da pequena. Vai negócio aqui. Vou chamar Marçal, vou chamar o pregador fulano e vai ser um negócio. Calma, irmão, calma. Tenha calma. Ninguém fica grande sem primeiro ser pequeno. Vá com calma. Lembre do primeiro. Pense no modelo de Deus. Pense no poder do Evangelho. Pense no que o Espírito Santo pode fazer. Então, conheça primeiro, volte aí, irmão. Conheça primeiro a realidade da sua igreja e da sua comunidade. Volte um pouquinho. Conheça a realidade de sua igreja e de sua cidade. Faça pesquisas, levante dados da sua cidade, do seu bairro, dos irmãos. Às vezes os irmãos não têm um desenvolvimento intelectual para determinados projetos. Então comece com aquele projeto que cabe dentro do nível intelectual dos irmãos. Em Mundo Novo, nós usamos uma estratégia da banca. Naquela época tinha muita gente dando banca. Banca é uma pessoa, né? É reforço escolar. Crianças com dificuldade de aprender matemática, geografia e tal. Foi uma estratégia que os missionários que nós enviamos para lá encontrou e deu resultado. Estava dentro do nível do trabalho que eles estavam desenvolvendo. Então, sua igreja está pronta para os desafios de sua comunidade? Você conhece o desafio de sua comunidade? E sua igreja está pronta? Eu quero ganhar esse ano 1000 almas. O templo comporta 1000 almas na sua igreja? Então você tem que conhecer primeiro a realidade. Pensar primeiro nas consequências. Ver as viabilidades. Então, pesquise os índices de sua comunidade primeiro. Conheça a sua comunidade. Quais são os índices, por exemplo, de homicídio, de suicídio, de práticas sexuais ilícitas, depressão, violência, extrema pobreza, divórcio, abandono do lar, exploração sexual, prostituição infantil. Talvez Deus queira que você trabalhe na área de prostituição infantil. Quem roda a Bahia sabe que existem cidades aí, que as rodovias, eu digo a você que eu já rodei aí Bahia, Goiás de carro algumas vezes, e às vezes você vai dormir numa pousada, uma pousada que fica à beira de estrada, num determinado posto de gasolina. Quando você está entrando, as menininhas de 14, 12 anos estão ali se oferecendo para você. É lamentável. E aí você olha assim, você vê o cara, o cafetão, distante assim, ó, recebendo o dinheiro das pobrezinhas. A igreja daquela comunidade deveria desenvolver um projeto voltado para isso, para resgatar essas meninas da prostituição. Isso aí são problemas de lares desestruturados, de famílias desestruturadas. Então conheça a realidade. Talvez se meus filhos tenham realidades que você não conhece. Então faça um mapeamento,
Comece a orar sobre isso. Comece a colocar diante de Deus. Peça oração à igreja. Faça grupos de oração para orar por essa coisa. Desenvolva então, a partir daí, depois que você conseguir fazer esse levantamento, desenvolvam programas evangelísticos voltados para essas necessidades. Então, a missionária Kellen Gaspar, quem conhece ela? Mulher de Deus, né? Muito amiga nossa. A Kellen Gaspar, ela chega numa comunidade e ela, uma das coisas, a primeira coisa que ela faz, ela monta uma base missionária e já coloca uma creche. Através daquela creche, as missionárias que trabalham no projeto dela têm ganhado muitas vidas para Jesus. Porque percebe a carência do local, das crianças. E a Kellen Gaspar, o que ela faz? Ela está investindo nisso. Em resgatar essas crianças para Jesus. Vamos lá. Então, depois que você descobrir, direcione esses programas para o ministério certo da igreja. Por exemplo, um departamento de família, um ministério de família, pode trabalhar com pessoas em depressão, divórcio, prostituição infantil, violência, abandono do lar. Um outro ministério de ação social, com a extrema pobreza, abandono do lar e outros. Pegue cada segmento e direcione para o departamento, o ministério, melhor dizendo, mais adequado. Desafie sua igreja a formar grupos de discipulado nos lares. Veja que eu não estou falando de grandes estratégias. São as estratégias que Cristo nos ensinou. E não existe estratégia mais poderosa do que a estratégia do discipulado. Então, treine seus obreiros para que eles, lá na igreja, nós fizemos o curso Como Fazer Culto no Lar. Irmão, são coisas simples, que qualquer pastor aqui pode fazer. Direcionar os seus obreiros. Inclusive, está no Hotmart, se você quiser comprar. Vou deixar o link com o pastor. Lá eu tenho um livreto sobre como fazer culto no lar. E se você comprar, você vai me ajudar. Tá bom? Eu vou mandar o link para o senhor dar para o pessoal aí. Então, pastor, chama uma equipe, treina essa equipe. Irmão, olha, se você só tiver 2 irmãos interessados, já é um grande começo. Ah, pastor, eu falei na igreja, ninguém se interessou, só 2. Não, ninguém não. 2 se interessaram, irmão. Então, trabalhe esses 2. Se foi um só, trabalhe esse um. Se você trabalhar ele direitinho, ele vai incendiar outro. E o outro vai incendiando, e assim sucessivamente. Use evangelismo estratégico de rua. Aqui, existem inúmeras estratégias. A gente não vai ter tempo de falar especificamente, separadamente de todas elas. Mas uma das coisas que você primeiro faz, uma grande estratégia é você anotar o calendário da sua cidade. Para quem trabalha tomando conta de uma cidade. É um bairro. Qual é o calendário daquele bairro? Tem bairro que tem todo ano espada. Guerra de espada. Tem bairro que tem todo ano negócio de São Pedro, negócio de Judas. Prepare um trabalho evangelístico para essa ocasião. Me permita, pastor. Agora a nossa cidade, ela fecha todo ano no São Pedro. Aí os irmãos disseram para mim, pastor, aqui não tem culto, dia de São Pedro. Assim, como não tem culto? Ah, porque a cidade, pastor, fica fechada. Não, esse ano nós vamos fazer o culto. Ah, porque o senhor está chegando agora, o senhor não conhece. Não, irmão, é o seguinte. O irmão, eu não quero que ninguém se arrisque, não. Não quer vir para o culto? Fica em casa, pelo amor de Deus. Quem se sentir seguro, vem. Irmão, nunca teve, o irmão pessoal disse que nunca teve culto no São Pedro. Aí eu fiz agora o primeiro culto. Deu 15 irmãos.
Aí os 15 dizem assim, pastor, tá vendo, pastor? Dá para a gente fazer o culto. Então, vamos para a rua. E aqui eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Todo mundo conhece essa estratégia? Semáforos. Vamos lá? Drive-thru de oração. Você já fez? Eu já fiz um lá em Periperi. Você já veio, pastor? Drive-thru de oração. Você pega um local onde todo mundo obrigatoriamente tem que passar de carro. Aí você tem duas opções. Ou você entra em acordo com as autoridades locais, a Transalvador, a prefeitura, para poder fazer daquela região o drive-thru de oração. Ou você continua com o projeto, com o mesmo apoio da Transalvador e da prefeitura, para fazer de forma que não atrapalhe o trânsito. Porque se um bloco de carnaval passar, ninguém se preocupa. Mas se crente passar e interromper o trânsito, todo mundo se queixa. Então, não gere problema para o povo. Faça num determinado local. Nem todo mundo vai querer. Quem não quiser, vá com Deus. Os que quiserem. Então, você para uma pessoa, meu amigo, eu queria só fazer uma oração. É só isso. Quem está dirigindo está indo em algum lugar. Está com pressa, não quer ser interrompido. Hoje em dia, se a gente para, está no vermelho, pastor. O verde acendeu. Um segundo, o cara não saiu, a gente já está... Então, às vezes a pessoa está indo no lugar, ela está impaciente. Então, meu amigo, eu quero fazer uma oração por você. E a oração tem que ser estratégica. Não é qualquer oração, abençoe, cure, não. Senhor, esta é uma alma por quem o teu filho Jesus morreu na cruz do Calvário. E ele precisa desta salvação. Eu rogo que o teu Espírito venha no coração dele, faça ele compreender o teu amor, que o Senhor o ama e que ele não pode ficar sem essa salvação, Senhor. A oração tem que ser já uma evangelização. Aí a pessoa vai sair dali, rapaz, nunca recebi esse tipo de oração. Só Deus sabe o que é que o Espírito Santo vai fazer depois com isso. Às vezes não vai dar resultado nenhum, mas alguns Deus vai trabalhar. Então, drive-thru de oração tem resultados. Eu já fiz. Depois a pessoa fica lá atrás sentado, termina o culto, ele vinha a você, pastor, e assim, rapaz, eu vim aqui na sua igreja hoje porque vocês fizeram um movimento aqui, não foi outro dia? Foi, meu irmão, foi. Rapaz, eu gostei, aí vim hoje aqui. Vocês estão de parabéns, viu? Gostei muito, minha mulher gostou. Não foi, filha? Nunca me esqueço disso. Não foi, filha? Aí foi, eu gostei muito. Venha sempre, irmão, a porta está aberta. E tal. E aí eu sou assim. E hoje vocês não querem fazer uma aliança com Jesus, não? Não, a gente vai ficar vindo. Ele nunca viria. Veio por causa do drive-thru de oração. Deu para entender? Vamos lá. Essa estratégia é maravilhosa. E ela é boa para os eventos da cidade ou do bairro. Quem já usou essa estratégia? Muito boa, irmão, muito boa. Tem gente que tira da garrafa o rótulo e coloca. Não aconselho fazer isso. Não aconselho fazer isso, porque você está tirando a marca da... Você não teve autorização para isso. Então, não tire. Agora, dê o folheto com a mensagem: Jesus, o H2O da vida. Tem um pastor que teve a ideia de comprar só H2O. Esse rapaz investiu muito caro e nem todo mundo gosta de H2O. Não, eu faço não, pega água mesmo. Vamos lá. Isso aqui é interessante. O que quer dizer isso aqui? Use o palco da festa. Vai ter um forró na cidade. A prefeitura está montando uma mega estrutura de um palco principal de apresentações de artistas. Lá em Pirajá tem uma festa chamada Festa do Labatu. Um general francês que venceu uma guerra ali naquela região. E tem um palco. As igrejas evangélicas juntas, nós os pastores,
conseguimos um espaço dentro da Labatu. Na abertura da festa, o primeiro dia é dos evangélicos. Aí os irmãos lá da nossa igreja, pastor, é absurdo ir para uma festa mundana, usar o mesmo microfone. E eu disse, que irmão, nós vamos pregar o evangelho. Vai ter gente que vai ouvir naquele dia e não vai voltar no outro dia para a festa, porque ouviu o evangelho. Você vai orar para que o Senhor derrube potestades do mal, espíritos malignos que vão estar guiando aquelas pessoas. Lá em Pirajá nós dobramos os joelhos, os pastores no cima do púlpito, do palco, dobramos os joelhos, fizemos uma intercessão. É tão interessante isso que a polícia militar foi passando na hora. 2 carros da polícia militar foi passando, pararam. Eu acho que o cara era crente, né? E ficaram com a mão lá de fora, com a mão assim para cima, orando. Aí a pastora, que na hora estava com o microfone, começou a dizer, esses homens da lei, abençoe esses homens da lei, esses policiais. E ali onde o palco estava, era justamente o foco do tráfico lá em Pirajá. Então, você não sabe o efeito que isso tem no mundo espiritual. Você está entendendo, meu irmão? Vamos lá. É uma estratégia. Quem não se sente confortável, não faz. Eu faço quando tem oportunidade, e Deus até aqui tem nos honrado. A gente está lá em cima no palco, pregando, e os irmãos da igreja estão distribuindo folheto, expulsando o demônio de gente que cai na hora. E a igreja está trabalhando no meio da multidão, o pessoal com latinha de cerveja na mão, gente bêbado, e os crentes espalhando folheto, e os pastores lá em cima pregando. Então, tem que entrar com um projeto antes, né? Falar com as autoridades, com a prefeitura, com os organizadores. Tem todo um processo antes. Faça o culto lá de fora da igreja. Aí a igreja que eu estava em Pirajá. O bonitão lá em cima você não vai ver, porque a foto, né, tá pequena, sou eu. Bonitão dos bonitões. Está lá em cima. Pregando. A experiência que eu tive no campo missionário, eu trouxe para a igreja. Então, quinta-feira, de 15 em 15, eu botava a igreja lá de fora, para fazer culto lá de fora. Tinha uma senhora que todo dia sentava na sacada assim, da casa dela, no segundo ou terceiro andar, e ficava lá assistindo. Aí mandou um recado para os irmãos assim, pastor, parou por quê o culto? Que a gente parou. Parou, não, tem que como é que a gente não vai fazendo? A gente está sendo abençoado aqui. Porque ali a rua principal de Pirajá é movimentadíssima, né? Então ali tem muito comércio, então a gente ora pelos comerciantes, pelos transeuntes, pelos motoristas, é uma benção. Vamos lá. Use as redes sociais. As redes sociais hoje se tornaram um instrumento poderoso de comunicação. Ainda não venceu a televisão, mas é um instrumento poderoso de comunicação. Então, vamos lá, meu filho. Treine uma equipe de mídia. Aqui tem, né, uma equipe de mídia lá. Como é seu nome? Isaac e Joel. Está lá a equipe de mídia aqui da igreja. Aplaudir eles aí, irmãos. Foi Isaac que foi lá? Joel que foi lá, rapaz, todo solícito. O pastor, pastor, já está tudo pronto e tal. Que coisa linda, né? Está tudo pronto lá. Está faltando assim, tem uma TV aí que não deu certo, mas as outras estão funcionando e tal. Uma equipe de mídia. 2. Treine um evangelista de rede social. Um pregador de rede social. Um menino, um jovem, bom de rede social, que entende tráfego, que vai usar todas as habilidades dele para pregar o evangelho. Tem menino aí que dá a você assessoria de tráfego na internet, sim ou não? Ele vai dizer a você como alcançar seguidores. Não tem esse pessoal especializado? Como alcançar seguidores? Pega esse menino que tem esse potencial, treine ele para ser um evangelista de rede social. Deixe ele responsável pela rede social da igreja.
E ele está responsável pelos conteúdos da igreja. Esse menino vai colocar mensagem pastoral, mensagem missionária. Irmão, tem gente... É Gabriel, é? Ah, o mistério hoje é com ele, né? É. Já fotografou? Mande para mim, viu? Eu vou dar os créditos lá e dizer, foto Gabriel. Vamos lá. Crie conteúdos para as redes sociais. Eu tenho um grande problema, eu gosto de criar conteúdo para a rede social, só que eu não sei. O meu celular, irmão, o meu celular não é igual ao de Gabriel, em primeiro lugar. É um Redmi. Gabriel deve ter um iPhone. É um iPhone. Aí então eu não tenho aquele. Eu já tive, não tenho mais. Aquele microfonezinho de lapela para dar um áudiozinho melhor. Então o Gabriel chega aqui no pastor. É o quê, filho? Está vendendo, é? Aí é esse aqui, vem cá, me dê aí. Aí. Esse rapaz, é presente? Não, né? Microfonezinho desse aqui, coloca ali no paletó do pastor. Pastor Isaac, o senhor vai dar uma mensagem evangelística. É conteúdo para a internet. Eu tinha um negocinho que eu fazia, eu pagava um rapaz para fazer para mim, filmar com esse microfonezinho aqui, que eu queria o evangelho em 1 minuto. Lembra? Aí sempre eu fazia o evangelho, dava uma mensagem evangelística em 1 minuto. São os rios mais vistos que eu tenho. Porque era o conteúdo, como é que chama? A produção era bem feita. Então, crie conteúdos, informações, conselhos. Tem um pessoal que dá orientação do que você postar no Reels, no feed, no Stories. Você dá essa assessoria? Olha, vendendo peixe para ele aqui, ó. Tá vendo? Então, procura um menino como esse aí, ele vai criar para o pastor Isaac um cronograma semanal. Na terça, o pastor Isaac fala desse assunto. Na quinta, fala desse assunto. No sábado, fala desse assunto. E deixa isso na rede. Você não sabe aonde aquilo vai chegar. Olha, irmão, eu tenho um rio que eu não fui sábio com ele. Rios, né, que chama. Ele alcançou 200 e tantas mil visualizações em poucos dias. Depois não consegui mais nenhum, porque eu não dei sequência. Eu abandonei, deixei lá. Então, sabe o que é 200 e tantas mil pessoas vendo aquela mensagem, irmão? Você consegue alcançar, por acaso, no dia a dia, 200 e tantas mil pessoas? Não consegue. Só a rede social dá isso para você. Então, lá na rede social da igreja, aqueles 1.000 e tanto, 2.000, 6.000, 10.000 seguidores, são pessoas, são vidas. E que você estará alcançando através de conteúdos. Conteúdos bem feitos, claro. Eu estou terminando. Diga graças a Deus. Olha, tá vendo? Aí, tá vendo? Rapaz. Agora eu vou ter que me apressar aqui agora. Misericórdia, pastor. Meu Deus. Você conhece a evangelização global? O dia de evangelização global? Quem conhece? Ninguém? Todo último domingo do mês de maio de todos os anos tem o dia da evangelização global. Peça a esse menino, Gabriel, aí para convocar a mocidade. Eu fiz uma vez lá um experimento dentro porque a gente que é pastor, a gente não consegue fazer tudo, né? Então a gente tem que ter pessoal habilitado. Com jovens, numa tarde, evangelizamos várias pessoas pelo WhatsApp. Então, desafio menino, pega aí alguém no seu WhatsApp que você sabe que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que está em depressão, ou que está doente. Vamos conversar com essa pessoa agora. A minha filha participou, ela ficou emocionada. Meu pai, eu mandei aqui uma mensagem para um amigo meu. Ele está interessado em conhecer Jesus, ele quer vir para a igreja, meu pai.
Passamos meia hora ali, conversando com pessoas que dificilmente eles conversavam, falando de Jesus, chamando para ir para a igreja. Aí a pessoa começa a se abrir. Como é que você está? Eu não estou bem. Estou com um pouco de depressão. Olha. E aí começa a desenvolver. O Dia Mundial de Evangelização tem esse objetivo. Nesse dia, crentes do mundo inteiro estão conectados na internet com o único objetivo de evangelizar. Então conheça esse dia, vá nas redes sociais que você vai ver lá o movimento que todo ano acontece, todo mês de maio acontece. That's the greatest illustration of love in the whole world. I have a dream. Um dia, todo último sábado de maio, um povo, 193 nações, uma mensagem, Jesus Cristo. O Dia de Evangelização Global, a maior mobilização evangelística da história, funciona com uma simples ação. Todo cristão compartilhando o Evangelho com pelo menos uma pessoa. Milhões de cristãos em todo o mundo unem-se em um único dia para compartilhar o amor de Jesus. Cada cristão pode alcançar alguém e juntos alcançaremos o mundo. Há muitas maneiras de se compartilhar o Evangelho. Encontre uma que se encaixe em sua cultura. Você pode convidar alguém para tomar um sorvete ou café enquanto fala de Jesus e seu amor. Reúna-se com sua igreja e amigos e saia em equipes. Você pode ajudar comunidades carentes, visitar os necessitados, orar pelos doentes, oferecer uma carona, lavar um carro, organizar um flash mob, entregar um panfleto ou postar seu testemunho no Facebook. E assim vai. Faça o que Deus te criou para fazer. Seu testemunho pode transformar vidas. Baixe o treinamento de 3 passos gratuitamente ou assista ao vídeo para se preparar. Cada cristão pode alcançar alguém, para juntos alcançarmos o mundo. E aí você pode criar o dia de evangelização pelas redes com os jovens adolescentes da sua igreja. Então chama um menino desse como o Gabriel aí, preparado para isso, monta um programa de conteúdos naquela semana de evangelização pelas redes. Monta, irmão, o adolescente gosta disso. Quem mais participa disso é adolescente. Vamos lá. Faça ação de misericórdia na comunidade. Isso aqui todo mundo já sabe. Ação de misericórdia na comunidade. Agora a gente pode fazer como? A gente pode inovar. Como? Mutirão de pintura para casas carentes. Ao invés de você fazer só aquele negócio de médico, de enfermeiro, tal, que todo mundo já está meio cheio disso aí, né? Faz um mutirão, cadastra determinado número de casas, onde você sabe que tem necessidade mesmo, que a pessoa não tem condição. Cadastra. Depois que cadastrou, 10 casas, 5 casas, para não ficar muito, que tinta é caro. Vem para a igreja, traz para o pastor. Pastor, tem 5 casas, agora vai procurar casa de 5 quartos, não, que aí você vai se acabar. Casas carentes, pequenas. E aí, traz para o pastor Isaac, pastor Antônio. Pega aqui, pastor, a gente vai precisar de tantas tintas. E movimenta a rua naquele dia. Enquanto uma turma está linchando, pintando, a outra está evangelizando. A equipe de intercessão está para lá e para cá, orando pelos becos, pelas ruas, pelas vielas. E o pessoal está trabalhando. Qual é o resultado? A comunidade cristã, a igreja, criou vínculos com aquela família. Aquela família agora vai ter mais facilidade de atender um convite para ir para a igreja, porque é gente que se importou com eles. Vamos lá. Mutirão de limpeza de ruas. Que tem de rua aí feia, cheia de lixo, cheia de matinho pelo canto que a prefeitura às vezes não consegue ir lá para limpar. E a igreja aí, o que a igreja está dizendo com aquelas pessoas? Nós nos importamos com vocês. Nós estamos preocupados com vocês.
E no final sempre encerra com um culto evangelístico. Mutirão de limpeza de áreas comuns da comunidade. Uma praça, um campo de futebol, que está lá abandonado, que a prefeitura não foi lá cuidar por algum motivo. Então, uma praça, um parquinho, aqueles parquinhos, aquelas academias que eles colocam hoje, está tudo descascado lá, vamos pintar aquele negócio lá e tal. Alguém perguntar, vocês são de quê? Somos da igreja, Assembleia de Deus, Seguir a Paz. E por que vocês estão fazendo isso? Porque nós nos importamos com vocês. E nós nos importamos com vocês porque Jesus nos ensinou assim. Jesus nos ensinou a amar vocês. Quem é Jesus? Aí pronto, está aberta a porta da evangelização. Glória a Deus. Bom, existem inúmeras, eu não quis encher vocês, que não adianta a gente falar aqui de 30 estratégias. Eu fiz algumas que eu considero relevantes e que podem gerar mudanças na nossa comunidade. Mas nenhuma delas terá valor se não atentarmos para o conteúdo da primeira palestra, que é estarmos cheios do amor de Deus pelas vidas. Amém, meu irmão? Então, concluindo, as estratégias para o evangelismo ousado e de resultados são inúmeras. Todavia, todas elas devem estar sujeitas ao modelo bíblico, sem perder a essência do evangelho. Cada estratégia deve levar em conta a orientação do Espírito Santo e o contexto em que a igreja estiver inserida. Se você me entende, diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu Deus, pode aplaudir a Deus, irmãos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. Glória a Deus. Então estamos felizes por essa imersão. Amém? E agora? O que iremos realizar, o que vamos fazer agora? Permaneceremos sentados? Permaneceremos inertes? Permaneceremos dentro das nossas igrejas, cultuando e às vezes, me permita, meu presidente, brigando dentro de igreja? É ou não é? Batendo cabeça com crente? A igreja só é igreja quando está onde? Lá fora. Então, vamos pegar esse conteúdo e nós vamos, em nome de Jesus, trabalhar. Nós já conversamos com o nosso presidente e vamos reunir a diretoria de missões e vamos montar uma reunião com os dirigentes, com os líderes de missões, e a nossa pastora Isaura falou mais, com todos os líderes de departamento, porque nós vimos aqui que a estratégia não é para um grupo específico, mas é para quem? Toda a igreja. Então nós vamos estar debaixo da orientação de Deus, da ordem do nosso pastor presidente, nós vamos estar montando toda uma estratégia.